Olá, prezados. Eu sou Simone Schmidt, da Editoria de Economia do Correio do Povo. O prazo para declarar o imposto de renda está pertinho, 31 de maio termina. E para isso, para esclarecer algumas dúvidas, trazer mais orientações, a gente trouxe para o Direto ao Ponto o professor Cláudio, que é da FADERGS, e a FADERGS tem um serviço gratuito de atendimento à comunidade para fazer a declaração do imposto de renda. Então, como está pertinho, é importante que a gente fique atento às dicas do professor Cláudio, porque o professor Cláudio, Cláudio Soares dos Santos, ele é graduado em Ciências Contábeis, tem licenciatura plena em Técnicas de Comércio e Serviços, é especialista em Gestão por Processos, é mestre em Administração e doutor em Desenvolvimento Regional. O professor Cláudio, ele leciona na Escola de Negócios do Centro Universitário FADERGS e coordena o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da FADERGS. Então, fiquem atentos às dicas que ele nos dá no Direto ao Ponto, porque vale muito a pena. Professor Cláudio, seja muito bem-vindo. Temos um prazo que podemos dizer já curto para a entrega da declaração do imposto de renda. Estamos aqui quase que numa reta final, se pensarmos que hoje, né, enquanto a gente conversa, 16 de maio, entramos oficialmente na segunda quinzena do mês e temos aí um prazo para que o contribuinte se mexa, né, até o dia 31. E aí eu lhe pergunto, para quem realmente deixou passar, já está, podemos dizer, muito próximo desse limite aí de data, qual a primeira coisa, a primeira providência a ser feita? O que o contribuinte precisa reunir em termos de documentos, enfim? Boa tarde, Simone, obrigado pelo convite. Bem lembrado, né, estamos a poucos dias do prazo final para entrega da declaração de renda. E é importante que o contribuinte lembre, né, de que para a elaboração da sua declaração de renda é necessário que ele faça a juntada de alguns documentos. Que documentos são esses? O informe de rendimentos, né, provindos da fonte pagadora. Além dos informes de documentos, há necessidade de que ele tenha em mãos documento de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de pagamento de despesas. Que despesas essas? Despesas como educação, despesas em termos de plano de saúde, né, demais médicos, odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, melhor dizendo. Então, na medida que ele junta toda essa documentação, né, ele se dirige a um profissional competente para que faça efetivamente, né, essa sua declaração de renda. O que o senhor diria para aquela pessoa que vai lá para o sistema da Receita para fazer a sua declaração, ela mesma, vai despender um determinado tempo, enfim, né, esses documentos todos que ela vai precisar destrinchar com relação a datas, ao preenchimento, enfim. Tem alguma forma de começar por algum campo em especial ou tem que ser aquele padrão? Ou tem alguma dica a mais que se possa dar quanto a esse momento de iniciar o preenchimento? Boa pergunta, Simone. Hoje, ou melhor, desde 2014, a Receita Federal implantou a declaração pré-preenchida. Pois então, que esse ano começou até logo no começo do prazo já se podia fazer. Então, uma das possibilidades que o contribuinte tem é utilizar essa declaração pré-preenchida. No caso do não uso da declaração pré-preenchida, ele pode entrar no programa que foi desenvolvido pela Receita Federal e iniciar o preenchimento através da sua identificação, onde ali ele coloca os seus dados, né, pessoais, como identidade, nome, data de nascimento, endereço, enfim, o início, né, o primeiro passo a ser tomado é esse. Mas eu recomendo que a melhor utilização é a pré-preenchida. Certo. Até porque desculpa, eu lhe interrompi, mas qualquer campo desses que se deixe de preencher um detalhezinho já pode cair na malha fina por causa de um dado desses, né? Automaticamente. E a ideia da pré-preenchida justamente é evitar esse retrabalho, digamos assim, né? Um retrabalho enorme para a própria Receita, né?
ter que estar chamando o contribuinte, fazendo com que o contribuinte reveja aquelas questões que, porventura, para quem tiver uma restituição para receber, complica, né? Complica consideravelmente. E importante também, Simone, até gostaria de trazer ao ouvinte, que se a gente for observar na linha de tempo, né, partindo do pressuposto que desde 2014 nós temos a existência da declaração pré-preenchida, somente a partir do ano passado é que esse número evoluiu, né? Antigamente, o número de usuários dessa declaração era bem baixo, né? Então, por que você acha que essa evolução aconteceu agora, nesse momento? O porquê da evolução? Quero acreditar que houve um sentimento por parte da população de que o programa realmente não apresenta problemas, houve uma certa aceitabilidade. Efetivamente ficou mais prático, mais fácil de trabalhar. Sem sombra de dúvida. Porém, existe a necessidade de que o contribuinte tenha em mãos sua conta GovBR, certo, né? Sim. Prata ou ouro, né? Para que ele possa utilizar essa declaração pré-preenchida. Certo. E eu imagino que a gente pensando aqui nos números, por exemplo, o envio até esse momento, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, 24 milhões 555 mil, né, por aí, de declarações. Com a gente comparando com uma previsão de 39 milhões e meio de documentos a serem enviados, temos já alguns dias. Tá bem esse fluxo, professor? O que o senhor acha? O que eu posso dizer com relação a esses números? Faltam uns 15 milhões ainda, né? Praticamente, os dados praticamente se assemelham até em função do horário que nós extraímos a informação. Então, eram 11h30 da manhã quando eu extraí essa informação e haviam sido entregues a nível Brasil 24.521.243 declarações. 24 milhões e meio. 24 milhões e meio. Isso aí. Que representa, a nível Brasil, um total de 63% daquelas declarações previstas. Ou seja, se a gente fizer uma comparação, a data de início da declaração foi 15 de março. Estamos a 15 de maio. 2 meses se passaram, certo. Eu entreguei 63%. Considerando que temos ainda 2 semanas... Fazendo essa proporção. Nessa proporção, ou seja, eu tenho que entregar 37%, né, que estão pendentes ainda de entrega, um número considerável. Bastante. E com certeza, se o pessoal deixar para a última hora, vai ter problema. Né, os sistemas, me parece, são melhores hoje, mais fáceis de acessar, mais rápidos, mas ainda assim, nos últimos dias, realmente pode dar um congestionamento. Assim, com certeza, né? Com certeza, acredito que possa vir a ter congestionamento, sim, sem sombra de dúvida. E eu queria aproveitar e trazer que esses dados que a gente falou agora, que a gente mencionou, eles referem-se a nível de Brasil. Se a gente for trazer para nível de Rio Grande do Sul, né, em termos percentuais, são os mesmos. Né? Então, eu tenho uma estimativa de 2.800.000 declarações a serem entregues e foram entregues 1.700.000. Ou seja, eu tenho uma falta, né, falta entregar ainda mais de 1.100.000 declarações. Que também aqui no Rio Grande do Sul é bastante. No Rio Grande do Sul é um número considerável. É um número considerável. Certo. Professor, do ponto de vista prático, eu queria lhe pedir algumas orientações. O senhor consegue exemplificar isso muito melhor do que eu. Por exemplo, educação. Vamos tentar falar de o que o contribuinte pode declarar em termos de educação. Por exemplo, vamos pegar uma família aqui com 2 filhos em escola particular e que ainda tem, não sei se cursos fora daquela rotina da escola valeriam também. Vamos supor, se eu entendi bem a tua pergunta, eu pago para minha filha um curso de inglês. Posso abater, posso deduzir esse curso de inglês? Não pode. Não posso abater. Seria só a educação formal. Educação formal, né? Ensino médio, fundamental, ensino superior, e creches, né? Ensino infantil, isso aí pode abater. Só que tem um detalhe, independente do valor que eu venha gastar com a educação do meu filho, né, eu tenho um limite de dedução, que é de R$ 3.561,60. Ou seja, por mais que eu gaste com educação,
né, eu tenho um limite por dependente, que é 3.561. Tá, como é que a gente poderia esmiuçar um pouquinho mais isso, professor? Digamos, vamos imaginar um valor de mensalidade de escola. Certo. Digamos... R$1.000. Ok. Ok. No ano, em tese, no ano gastamos com educação R$12.000 por filho. Né? Certo. Vamos supor que eu tenha 2 filhos R$1.000, R$24.000 gastei no ano com os 2. Entretanto, o que me diz a legislação? Ok? Tu podes ter gasto R$12.000 por filho, lanço essa despesa que eu paguei efetivamente R$12.000 por filho. Entretanto, né, o próprio sistema, o próprio programa estabelece que eu posso abater no máximo 3.561,60. Independente de ter gasto 12. Tem que ficar atento, então, a esse Isso. valor. Certo. Quanto a despesas médicas, alguma dica em especial o senhor teria? Bom, com relação às despesas médicas, independentemente daquilo que acontece com a educação, não existe valor para abater, não tem limite de valor, ou seja, aquilo que eu gastei, efetivamente eu posso abater tudo. Né? Certo. Planos de saúde? Planos de saúde, os gastos, em geral. Isso, consultas, atendimentos em geral, gastos hospitalares, e aí fica um detalhe, uma observação muito grande. Tem pessoas que às vezes acreditam que aquelas despesas que elas realizam com medicamentos, elas podem abater. E, infelizmente, não podem abater. Importante lembrar isso. Exceto se essas despesas com medicamentos estão acompanhadas, né, de uma baixa hospitalar, ou seja, baixei e dentro dessa baixa me foi dado medicamentos que me foram cobrados, ok? Precisou pagar. Esses valores podem ser abatidos. Okay. Né? Agora, eu tomo remédio regularmente, gasto R$500 por mês, né? Neste caso, não. Neste caso, não é dedutível. Não é uma despesa dedutível. Que outra dica, professor? Falamos aqui de educação, falamos de saúde, sobre investimentos. Vamos pensar nisso. Porque, assim, quem trabalha na iniciativa privada, quem é empregado, enfim, tem vínculo, geralmente a empresa fornece aquele comprovante, né? Sim. Com os dados, enfim. Agora, em outros casos mais, digamos, específicos, o que se poderia dar como dica para as pessoas que... Primeiro, vamos pegar 2 casos, assim, 2 exemplos diferentes. Para quem é autônomo, digamos assim, para quem tem investimentos. Legal. E a gente sabe que poupança até 40 mil não entra, Isso, a né? poupança, de certa forma, ela é isenta. Fica isenta, ok. A poupança ela é isenta de imposto, mas os investimentos, né, ações em bolsa, que eu tenho em bolsa, eu me torno obrigado a declarar na medida em que eu tiver mais de 40 mil de ganhos, né, em função das vendas de ações. Então, se eu tenho essas vendas... Até este valor, então, não é preciso se preocupar. Não há necessidade, não existe a obrigatoriedade da venda. Então, antigamente, no passado, essa foi uma inovação que veio esse ano. Em anos anteriores, toda e qualquer variação, todo e qualquer ganho que eram obtidos através de venda de ações, criptomoedas, ou seja, eu era obrigado a fazer essa informação. E hoje não, apenas para ganhos acima de R$40 mil. Uma outra questão importante, Simone, que eu vejo e é interessante falar, é que a grande maioria do pessoal da iniciativa privada possui fundos de pensão, a previdência privada complementar, como é chamado. Certo. Né? Então, esses valores que são gastos, né, para a complementação da aposentadoria, digamos assim, esses valores eles podem ser lançados como despesas e automaticamente são dedutíveis do imposto de renda. Então, deixa eu entender, professor. Se eu pago um fundo... Se você paga um de fundo pensão, de pensão, aqueles valores que você paga ao fundo de pensão com o propósito de garantir uma aposentadoria lá na frente, tem uma ou suplementação até mesmo de pensão, uma complementação de pensão, esses valores podem sim, né, serem declarados e serem abatidos para fins de imposto de renda, são dedutíveis para fins de imposto. Certo.
Professor, a gente falou aqui a respeito de, enfim, de vários detalhes, né, na declaração e temos aí uma novidade nesse ano, que é a mudança na tabela. Até o momento, antes da mudança na tabela passar a isenção a 212, nós tínhamos um valor mensal de 1.903, né? Quem ganhasse até R$ 1.903 e alguns centavos estaria isento. Isso pegou muita gente, né? Cada vez mais, quer dizer, o público foi aumentando, a população, o número de pessoas pagando imposto aumentou muito, e agora temos, então, essa mudança que em princípio, o governo anunciou um valor de 2 salários, que seria 2.640, 2 vezes 1.320, e aí com aquele, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho isso, aquele IR na fonte de 528, considerando esse desconto, uma isenção de 212, que este ano não está valendo, né? Todos os cálculos que são feitos, porque o ano base do imposto de renda agora que a gente está declarando é 2022. Mas é interessante a gente falar um pouquinho sobre essa novidade, né? Essa isenção que fica, então, para quando eu for declarar o meu imposto de renda em 2024, né? Legal. E deve, quer dizer, eu não sei se reduz tanto assim, mas, enfim, o número de pessoas deve se modificar em função dessa... Com certeza. Excelente, dessa renda nova. Excelente pergunta, né, Simone? E o que a gente pode trazer como histórico dessa tabela de imposto de renda, né? O último reajuste que houve na tabela foi no ano de 2015. Muito tempo. É muito tempo. Então, de 2015 para cá, passaram-se 8 anos, né? E eu tendo um limite de isenção de 1.903,58. Inflação, correção monetária, tudo isso tudo isso, significa, né? dizer que ao longo dos anos os salários foram aumentando e a tabela permanecendo a mesma. Ou seja, as pessoas de baixo poder aquisitivo que foram tendo um reajuste em seu salário, automaticamente começaram a pagar impostos. E isso, de certa forma, se tornou cômodo, porque eu estou aumentando a minha arrecadação enquanto governo. Então, a tabela se manteve inalterada ao longo desse período. O que aconteceu agora, a partir de 1º de maio, né, do corrente ano? Essa tabela mudou, né? A princípio, o que consta na tabela? Que a isenção ela é de 2.112. Ponto. Entretanto, tem um desconto padrão de 528. Então, isso significa dizer que a tabela ela atinge 2 salários mínimos, que é 2.112 com 528 dá os 2.640. Ou seja, quem ganha até 2.640, ou seja, 2 salários mínimos, está isento. Mas um dado interessante... Quando declarar no ano que vem. Mas para declarar a partir do ano que vem. Sim. Bem lembrado, Simone, né? Então, esses dados que talvez algumas pessoas já estejam pensando nisso a partir nesse agora, momento. De 1º de maio. Entretanto, eu só faço o ajuste a partir do ano de 2024, que é referente, né, ao período de 2023. E o detalhe é que, se a gente for observar uma comparação, né, em termos de salário, em 2015, quando nós tivemos o último reajuste, digamos assim, da tabela, o valor da isenção correspondia a 2,41 salários mínimos. Ok. E de lá para cá, começou a reduzir, né? E nós terminamos, né, o ano passado, antes que nós estamos desse ajuste, com 1,57, né? Ou seja, 1,5. Agora nós passamos para 2 salários. Melhorou? Sem sombra de dúvida, houve uma melhora, mas estamos muito longe ainda, né, daqueles 2,41 do ano de 2015. Que, se nós levássemos em consideração esses 2,41, a taxa não, melhor dizendo, o valor a título de isenção deveria ser 3.052. Então, a diferença... Se fosse calcular, sim. Né, se nós levássemos em consideração os mesmos percentuais. Outro detalhe importante, né, que com esse reajuste na tabela, praticamente 13.700.000 contribuintes deixarão de fazer a declaração. Né? Esse é um dado bem interessante, né? Mais de 13.700.000, que representa, do total de contribuintes a nível nacional, né, um percentual de 40%.
Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta do ponto de vista prático. Para quem é leigo, às vezes é difícil entender, assimilar essas coisas. Temos essa mudança que os 2.640, né, a isenção, no caso, 212, para 2024, quando a gente for declarar. Porém, essa mudança, ela aconteceu, ela tem uma data, inclusive uma portaria, foi publicada no Diário Oficial, etc., que é 1º de maio. Isso. Né? Quando o contribuinte, lá em 2024, estiver fazendo a sua declaração, bom, para quem, me parece que para quem trabalha numa empresa e tal, tem aquilo tudo ali já discriminadinho. Sim. Ok, né? Os rendimentos estão todos ali, até maio muda aquele salário, até o final do ano, ok. Mas e para quem vive de trabalho autônomo, enfim, não vai ser mais complicado calcular o momento antes dessa mudança de valor? O senhor acha que isso é tranquilo? Não, eu creio que não vai ter problema, porque vamos supor que eu seja um profissional autônomo, onde eu faço os meus recolhimentos de forma mensal, através do Carnê-Leão, o livro caixa. Certo. Né? Então, eu estou fazendo os meus recolhimentos proporcionais às tabelas vigentes naqueles respectivos meses. Então, se ou seja, janeiro, já fica organizadinho mês a mês. Já fica tudo organizado mês a mês. No final do ano, né, eu faço o ajuste anual. Documentação. Então, não vai ter problema algum. Certo. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, tem um trabalho muito importante que é feito pelas universidades, a FADERGS, onde o senhor leciona, faz, né, e outras instituições, que é o atendimento ao contribuinte, né, um atendimento gratuito, a pessoa pode ir lá para, enfim, pedir uma orientação, principalmente de última hora, né? Queria que o senhor explicasse como é que funciona um pouquinho esse serviço, por exemplo, na FADERGS. Legal. Então, nós temos esse projeto que nós chamamos NAF, né? O que vem a ser esse projeto? O projeto NAF é um projeto que foi desenvolvido pela Receita Federal em parceria com as instituições, onde nós aderimos a esse projeto. Né? E como é que nós operacionalizamos o NAF? Então, a cada início de semestre, nós realizamos um edital, né, convocando, ou melhor, solicitando que os alunos, os interessados, se inscrevam para participar desse projeto. Né? Então, para esse semestre, nós temos 30 alunos participando do projeto. Olha que espetáculo. Né? Um número considerável de alunos. Todos de ciências contábeis, de economia? 90% de ciências contábeis. Uhum. Tenho alunos de administração e de economia também. Certo. Mas predomina ciências contábeis. Uhum. E esses alunos, neste período especificamente, eles operam mais, operacionalizam mais, aprendem mais a questão do imposto de renda, mas nós não nos limitamos a apenas preenchimento do imposto de renda. Nós trabalhamos na regularização de MEIs, né, microempreendedores individuais, regularização de CPFs, isso auxílio, é importante. Ou seja, se alguém da comunidade for lá procurar também. Também. Pode utilizar esse serviço. E o grande diferencial de nós atuarmos com o NAF é que o aluno foge um pouco daquele ensino tradicional, onde o professor começa a dar muita teoria. Então, ao participar do NAF, ele une aquela teoria que é dada em sala de aula com a efetiva prática. Põe a mão na massa, atende o público, está com o pessoal todo ali, põe a mão na massa. Precisando declarar. E o que a gente vê ao final de cada semestre, em termos de depoimento dos próprios alunos, né? O quão importante é a participação deles no NAF, né? Porque eles mesmos fazem seus depoimentos dizendo que cresceram muito como profissionais. E a grande sacada que eu vejo da Receita Federal em difundir esse projeto NAF é de que é uma política do ganha-ganha, todo mundo ganha. Né? Ganha a própria Receita Federal na medida em que muitas pessoas não procuram a Receita e começam a procurar as instituições de ensino superior. E a declaração já vai certinha. Ganha o próprio contribuinte, né, que às vezes, por não dispor de recursos financeiros para pagar um profissional, conta com aquele aluno que está aprendendo e ao mesmo tempo fazendo. Ganha a instituição que faz, de certa forma, um trabalho social. E ganha o aluno que aprende, né, por estar aplicando aquelas teorias que ele aprende em sala de aula. Então, é uma política de ganha-ganha, ganha todo mundo, né, ganha a sociedade. Em que dias e horários, professor, a comunidade pode procurar a FADERGS para esse atendimento gratuito?
Hoje nós estamos operando presencialmente aos sábados, certo. Realizamos aos sábados, e de forma remota nós atendemos via e-mail e WhatsApp. Então, é que a gente atende de segunda a sexta. Então, eu tenho pessoal que fica na retaguarda atendendo e-mail e dando o retorno possível para os contribuintes, assim como por e-mail. Na chamadinha dessa nossa conversa, nós vamos colocar, então, os contatos ali, o WhatsApp e e-mail, para que as pessoas possam procurar, né, e aproveitar e resolver logo isso, porque o prazo está chegando. Porque, como a gente atende presencial, tem 2 sábados, só temos 2 sábados, exatamente, era o que eu ia dizer, nós só temos 2 sábados. E vai ser complicado. Vai ser correria. Vai ser correria. Até pela experiência que a gente tem de anos anteriores trabalhando com NAF, infelizmente, eu creio que seja a cultura do brasileiro, né? A gente deixa sempre para a última hora. Então, a gente pede, até porque é um número considerável, 40% da população, ou melhor, dos contribuintes, né? Falta ainda entregar, então é grande o número. Tem que começar a se mexer. Juntar a documentação aí para não ter problema de congestionamento. Muito bem. Professora, obrigadíssima por todos os esclarecimentos, todas as dicas, todas as orientações. E seguimos aí torcendo para que corra esse fluxo bem aí, né? Esses 40% que faltam, que o pessoal não... Assim se espera. Não, né? Como é que é? Não congestione o site da Receita. Legal, Simone. Eu que agradeço o convite e fico à disposição, né, para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Maravilha. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigado. O Direto ao Ponto fica por aqui e tivemos na edição Aleph Alencar e na assistência técnica Matheus Santos e Mariana Neck. Até mais!